A gente não imaginava que seria dessa maneira, mas a gente lutou e conseguimos chegar onde a gente queria. Atualizar o peso que a gente perdeu, Lu, porque aumentou aí, né? 25 mais não, é 26 e 100. 26 e 100, minha gente. 26 quilos e 100. Todo mundo que entrar, vocês escrevem assim, gente, é 26 e 100. Não é 25 mais. Porque aqui a gente celebra até o dia que a balança sobe. Como é que a gente não É celebra o dia que a isso. balança tá ainda mais a nosso favor? Parabéns para vocês, viu? Obrigado. Porque essa mudança junto aí é muito fortalecedora. E eu queria deixar um recado já para aquelas pessoas que estão aqui falando assim: ah, também é fácil, né? Aí o marido apoia, aí a mulher apoia. Gente, para de criar expectativa com o outro. Nenhum dos dois ia emagrecer se eles não tivessem tomado a atitude para eles. Né, isso, eu sei que tem muita gente que é sabotado, né, que é aquela coisa que o marido sabota, a esposa sabota, não é por mal, não fique com raiva deles, mas lembre-se que a jornada é É, sua. Aqui cada um tem uma vida e junto ficou empoderado, porque aí junto a sim, gente vai muito aí mais sim. longe, É, né? É exatamente. isso aí. A busca, a trilha, você faz sozinho, né? Mas é claro que quando você tem uma pessoa que está no mesmo barco, está caminhando junto, está compartilhando aqueles mesmos aprendizados no dia a dia, isso facilita demais. Mas o Alexandre, quem não conhece, o Alexandre é o marido da Lu, e ele tem um papel muito importante nisso tudo, porque ele fica fazendo a gente buscar nossas metas, incentivando a gente, motivando a gente. E ele fala: é uma porta que se abre por dentro, então é individual. Mesmo quem entra sozinho, realmente ela tem que seguir o caminho dela, a trilha dela. Mas quando é um casal, pelo menos na nossa experiência, isso foi muito positivo. Foi muito positivo. Vamos contar essa história, meu Deus do céu. Conta pra gente. Um pouquinho você, um pouquinho Paulinha. Primeiro, conta, porque tem gente que acha que a gente é à toa, né? Por isso a gente consegue emagrecer. Qual que é a sua profissão, Paulinha? Eu sou E médica, você? né? E aí, às vezes, Eu sou advogado. E estou muito feliz que a minha tia Solange, eu tenho que falar dela, Lu, porque foi ela que a gente foi levar, veja só, final do ano, a gente foi levar um chocotone na casa dela, um chocotone, e aí ela foi de uma forma muito legal, muito delicado. bacana, delicada. Ela foi e apresentou, falou assim: olha, o marido dela estava no programa e ela falou: gente, esse programa é muito legal, o Gilvan já perdeu muitos quilos, então a gente estava indo levar um chocotone para ela no fim de ano e depois eu ia para um clube. E cheguei no clube e comecei a te seguir. E comecei a fazer igual várias pessoas estão aqui hoje. Comecei a seguir as lives, comecei a ver todos os vídeos. Tinha vídeo no YouTube, tinha vídeo que você propunha, mesmo para quem não entrava, não tinha entrado ainda. Então aquilo foi contagiando, principalmente o que eu chamo do tripé, que é a questão de você ter um controle nutricional, de você aprender a ter um planejamento nutricional, de você também ter uma base emocional, de ter um conhecimento emocional seu e também uma questão de hábitos, você seguir seus hábitos de uma forma saudável. Então isso daí já me contagiou, eu fiquei doido para entrar, eu falei, gente, eu tenho que entrar nisso logo, já escrevi resgate, comecei a seguir suas lives, cada vez que eu seguia suas lives eu ficava mais contagiado, a Paula também chamava ela, a gente junto, assistindo tudo, e aí, quando entrou a inscrição, eu lembro que eu gastei acho que 1 minuto e meio para fazer a inscrição, era 6 horas da manhã. Eu falei, eu tenho que me inscrever nisso. E aí, na primeira semana, a gente não E estava ganharam a muito. mentoria ainda. Isso mesmo. E aí a gente não tinha ainda, não estava oficialmente no grupo, né? Assim, a gente não estava preenchendo o GPS, mas a gente já tinha feito a inscrição e vocês já convidavam a gente para ir aprendendo com os vídeos e tudo mais, e aquilo foi contagiando a gente. Eu lembro que nessa primeira semana eu perdi 4,1 kg e assim, sem sofrimento, sem passar fome, sem dificuldade, comendo coisas boas
E é lógico que pesando algumas coisas, é claro que a gente tem que aprender a ver o que o corpo está realmente precisando. Então foi uma alegria desde o começo, você contagia a gente com essa energia sua, e a gente ficou muito motivado e tocamos o barco e fomos seguindo. E como é que era essa história antes, Paulinha? Você tinha problema com peso? Conta você e depois o Rô conta. Vocês tentavam fazer dieta? Na verdade, eu brigo com a balança desde a adolescência, mas consegui manter meu peso muitos anos, assim, mas sempre com uma luta, nunca foi natural, vamos dizer assim. Aí na minha segunda gravidez, eu tive um descontrole, que eu acho que é de sobrecarga mesmo, e na minha última gestação, né, minha segunda filha, eu engordei 30 quilos. Uau. Foi muito, assim, foi uma coisa que não consigo nem explicar. E aí, com isso, os 30 quilos pesaram demais, e aí junta várias coisas. E depois, a minha menina hoje tem 6 anos, eu tentei, nesse caminho aí, fazer algumas dietas, fui em várias nutricionistas, e uma coisa que me incomodou, duas coisas em particular. Primeiro é que, às vezes, muito alimento industrializado, que colocava, e eu sou muito contra isso, assim, pelos efeitos nocivos mesmo para a saúde. E eu fui numa endócrino que me prescreveu Ozempic. Eu não cheguei na obesidade, assim, numa época eu cheguei, mas depois já estava no sobrepeso, que eu tinha perdido alguns quilos, né, depois da gestação, e me deu como única opção. E eu sempre consegui, assim, aos trancos e barrancos, chegar num certo peso, tirando esses últimos anos. E aí eu estava muito desanimada, assim, muito sem energia, que eu acho que foi o que mais me marcou, muito sem energia no final do dia. Dois filhos, é casa, é profissão. E aí eu estava meio desanimada, meio desanimada. E foi engraçado, porque a Solange veio nesse ponto, eu acho que é um anjo da guarda, é a madrinha do Rodrigo, mas foi um anjo da guarda. E ela, e aí o Rodrigo ficou contagiado tanto que para mim não foi tão automático igual a ele, não. Mas eu me identifiquei muito com você, que eu falei, ela é mulher, tem filho, ela emagreceu numa idade próxima que eu tô agora. Então, porque todo mundo fala, depois de uma certa idade, você tem que acostumar com esse peso aí. Fica difícil emagrecer, você tem que ir para outra estratégia. E eu identifiquei muito com isso. Eu acho que a pessoa que já passou por um problema de lutar, porque às vezes você vai numa pessoa, numa nutricionista, e ela nunca teve problema com peso. Ela não sabe o que que é você não ter o descontrole. Para ela é muito fácil falar assim, vai lá e come um pedaço. Só que você não quer comer um pedaço, você quer comer todos os pedaços, né? E aí você traz estratégias, né? Não só você, as estratégias em conjunto para a gente enfrentar isso, que eu acho que a Júnia, com essa questão da nutrição mesmo, de comida de verdade, e ensinar o que que dá saciedade. Eu nunca passei fome, eu nunca senti fome de estômago, não. Sempre cheguei no final do dia satisfeita, você com sua energia e com isso que é possível, e o Alexandre que eu falo que é que joga a verdade na cara, né? E a Júnia, que para quem não sabe é a nutricionista top da galáxia, a Júnia, ela tem uma facilidade de comunicação, ela explica muito bem tudo que a gente tem que fazer sem dificuldade, sem terrorismo. Ela só vai explicando com muita calma e a gente, os vídeos dela são sensacionais, as mentorias que ela participa são muito boas. Então, a gente fica completamente inspirado pelo programa. Sim. Como é que foram as suas tentativas, Rô? Você tentava antes, porque você estava com 113 quilos, né? Isso, eu estava com 113 quilos, eu ganhei 6 quilos no final desse ano. Normalmente as pessoas ganham um pouco de peso no final do ano, mas eu nunca tinha ganhado tanto peso no final do ano, 6 quilos. Isso estava me incomodando demais. O meu rosto inchado, eu estava inflamado, né? Depois eu fui entender com a Júnia. Eu estava completamente inflamado, ainda estou um pouco, a gente vai desinflamando. Eu ainda não cheguei na metade ainda da minha caminhada, mas isso estava me incomodando muito. E aí a minha tia chegou, a minha madrinha chegou com essa proposta e eu fiquei completamente contagiado.
eu não tinha tentado ainda algum programa similar a esse, eu não tinha tentado. Eu já tinha feito Vigilantes do Peso, a gente fez junto, a Adorava. gente está junto há 20 anos, há mais de 20 anos. Então eu já tinha tentado Vigilantes do Peso com a Paula, e eu cheguei a usar o Ozempic. Ozempic. Eu cheguei a usar o Ozempic no meio da pandemia, no começo da pandemia, 2021 ou 2022, não lembro. Mas eu tinha que viajar muito e tinha a questão de geladeira, tinha questão. Eu sei Ai, que eu abandonei com 2 meses e eu engordei o dobro do que eu tinha perdido. Eu cheguei a perder uns 7 quilos e depois eu engordei bastante. Então eu já tinha descartado essa possibilidade, que para mim não funcionou. Eu sei que funciona para algumas pessoas, para mim não funcionou. Então eu já tinha descartado essa possibilidade, já tinha tentado no nutricionista também, com aquele cardápio pronto, toma aqui, você daqui um mês você volta, e é uma coisa muito distante, né? Não tem um grupo que dá suporte, é importante falar isso, que no nosso grupo, a gente tem, para quem não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente troca experiências ali, e isso foi muito importante nisso tudo. A gente sozinho, a gente não vence isso. A gente tem que ter esse grupo, tem que ter essa troca de experiência, esse comprometimento. Então, isso tudo foi um diferencial que cada vez mais fui ficando contagiado e a gente chegou aonde a gente está hoje. No fim da primeira fase, eu perdi 17 quilos no fim dessa primeira fase, então, assim, eu estou muito feliz. 17 quilos. E você, Paulinha? Eu perdi 9,3 kg. Olha isso, gente. Isso do dia 20 de janeiro para cá, Lu, esse tanto de peso que a gente nunca tinha perdido em nenhuma outra tentativa que a gente tivesse feito. Comeu isso Comendo daqui bem. nas outras tentativas? Podia Não, comer comida gostosa? não. De verdade, aliás, comida gostosa a gente pode, né? Mas comida que, além de ser gostosa, é nutritiva, você pode. Ô, gente, vocês estão enxergando isso É daqui? É, É macarrão. é uma macarrão mesmo. É pão de queijo com queijo. linguiça. Linguiça, Luciana, você está louca? Não, gente. Aqui é vida normal. A Paula é médica, é vida corrida. O Rô precisa viajar. Né? Tem viagem, tem essas coisas, tem que ficar carregando marmita, carregando cardápio. Ah, não, não posso comer nesse restaurante aqui não, porque aqui não tem nada que eu possa comer. Isso não é sustentável, gente. Por um momento a gente até faz, né? Mas o que que acontece depois? Meu Deus do céu. É cruel você ver todo o seu esforço indo por água abaixo num piscar de olhos, né? Porque não é que eu saio comendo, eu saio. Não, não. Você volta para uma vida ali, né? Poxa, não é possível, eu não posso. Agora estou engordando com cheiro. Eu falava isso para todo mundo. Eu não podia olhar a coxinha no balcão lá da boca do forno, que o trem parece que já entrava dentro de mim, já vinha assim. Não dá, não dá, sabe, gente? A Elisângela tá falando: ontem eu entrei no Movimento Change. Parabéns, Elis! Você daqui a uns dias tá aqui, ó, dando um depoimento massa desse aqui, como o Rô e a Paulinha estão fazendo. Ô, Agora Lu, conta. Ah, e quem está assim assistindo, não está no programa ainda, é importante falar, porque, bom, eu sou mineirão, né, desconfiado. Quando eu entrava nas suas lives, é claro que a gente fica um pouco desconfiado, tá conhecendo aquilo tudo e tal. E, gente, é emagrecimento real, verdadeiro. Estamos aqui, eu e minha esposa. A gente alcançou assim um nível de controle emocional, de aprender a se alimentar. É uma coisa assim que não é só o emagrecimento, é uma coisa que você começa a planejar melhor a sua vida, você começa a organizar melhor a sua vida e naturalmente a alimentação também, mas você começa a identificar suas emoções para não descontar na comida a questão das suas emoções, então você fica evitando subir com seu cortisol, você começa a fazer atividade física para aumentar a endorfina, para você se sentir bem. Então, assim, o conhecimento é muito mais amplo que só a questão nutricional. olha Tem uma aí. coisa que me pegou, Lu, que assim, a gente faz planejamento em tudo na vida, né? A gente tem filho, assim, teve um dia, eu contei isso quando a gente fez a mentoria, que eu acho que é interessante, porque foi um Conta. processo, acho que foi na segunda semana, teve um dia que eu esqueci o meu lanche. E aquilo me deu um mal-estar muito grande, porque eu tinha feito o lanche dos meus filhos, eu tinha
arrumado tudo, meu filho tinha que ir numa outra aula, tinha tudo. E quando eu cheguei para trabalhar, eu falei, eu esqueci o meu lanche. Aí eu lembrei de muita coisa que vocês falam, que é assim, de autocuidado. Como que eu não estava me cuidando, né? Como que eu estava fazendo aquilo comigo? Não foi porque eu esqueci, eu não fiquei chateado que eu esqueci uma coisa, mas eu falei, gente, eu olhei para os meus filhos, eu olhei para casa, eu vim trabalhar, eu me organizei, mas eu esqueci meu lanche, que era uma coisa que eu estava fazendo para mim. E uma coisa que às vezes assim, a gente não tem tempo, né? Que a nossa vida é muito corrida, né? Que além da questão profissional, a gente tem duas crianças pequenas que têm demanda de escola, que têm demandas, a gente tem um filho de 9 e 6 anos. E às vezes eu falo assim, gente, eu não tenho tempo no meio da manhã, que a minha manhã especialmente é mais corrida. Aí eu falei, gente, se eu não tiver um tempo de comer 2 castanhas, que eu taco lá na minha bolsa, não é possível, tem alguma coisa de errado na minha vida, né? Que foi uma coisa que a gente escuta. E nesse processo, a gente foi muito Caxias, a gente assistiu às aulas, a gente participava de tudo que a gente podia, que a gente realmente abraçou. E aí tem um momento interessante que é da gente conhecer também as nossas fortalezas, né? Tem algumas atividades e tudo. E isso foi muito importante. Porque uma das coisas que veio foram muitas coisas que eu falei, gente, isso está tudo nos outros momentos da minha vida, mas não está no meu autocuidado, que eu falei com você ontem, né? Que é autocuidado e autoconhecimento. É o conhecimento. É que a gente conhecer nossas fortalezas, nossas fraquezas. E quando a gente faz em casal, é mais interessante, porque é conjunto, mas cada um tem a sua dificuldade, Aí eu ia né? Então, perguntar isso agora, né? Porque tem desafios. tem Claro que vocês tiveram desafios. desafio. E Foi aí é diferente entre interessante, vocês? tem desafios, assim, primeiro dia foi muito difícil para mim. Nossa, eu xinguei demais, assim, coitado do Rodrigo, eu xinguei, nossa, eu xinguei vocês todos, eu acho. Mas aí uma hora ele falou assim, mas isso é você que tá querendo se sabotar. E aí que eu tive mais raiva dele, porque eu falei, eu não tô querendo me sabotar, que ódio. Por que ele tá falando isso comigo? Que raiva. E aí, mas era isso que estava acontecendo. E às vezes a gente tem dificuldades diferentes, assim, nesse processo, assim. E aí, às vezes, a gente oscila, né? Às vezes eu tô mais desanimada um dia e ele tá com mais energia. E o contrário também, às vezes ele tá desanimado. Então, à noite, que eu acho que a noite é o que pega na maioria das pessoas. Você trabalhou o dia inteiro, você chega em casa à noite e às vezes eu tô com preguiça. Falo, não, que preguiça hoje de fazer uma salada. Não sei por quê, qual que é a preguiça, né? Tá tudo lavado, é só mexer lá, não tem. E aí, às vezes, ele faz, ou então eu faço. Ele fala, nossa, preguiça. Eu falo, então, hoje sou eu. E eu acho que isso é uma parceria que ajuda, né? Não, além de ajudar, isso que vocês estão falando, olha que coisa engraçada, né? É como se fosse anormal ser dedicado. A nossa É, vida hoje está verdade, assim, né? verdade. Olha que É interessante. verdade. A gente assistiu tudo, a gente fez tudo. Poxa, mas vocês estão investindo o dinheiro, o O tempo. tempo, a vida aqui. E muita gente pensa igualzinho. É esse o nosso cérebro, né? Também, né? Ele fez tudo. Uai, mas é para fazer mesmo, gente. Não é ser perfeito, mas é aproveitar essa oportunidade. Olha a vida desses dois. Eles estavam se deixando por último. Faz tudo para todos. Que bom que deu esse clique, ficou com ódio mesmo de todo mundo e de tudo. Que bom, porque a gente precisa ter esses cliques. Meu Deus, a vida da gente é toda vivida para o outro, alegria no outro, tudo a gente vibra. Aí a gente esquece do principal, que para viver isso tudo bem, somos nós. Né? E aí a gente faz qualquer coisa. Ah, vou fazer tocado aqui mesmo. E a sensação de usar e abusar disso aqui e fazer bem? Tem coisa É muito melhor, bom. Eu Rodrigo? vou falar da minha dificuldade, Lu, no começo, com o açúcar. O Nossa. açúcar, nós dois, né? O açúcar, eu não tinha muita dificuldade com álcool, então eu ficar sem álcool durante um tempo foi tranquilo, mas o açúcar eu vi o tanto que é uma coisa viciante. Eu estava viciado em açúcar. Chegava à noite, eu tinha necessidade física, parecia, de açúcar. E na realidade era muito emocional, né? E eu não estava me entendendo, eu estava descontando no açúcar e tudo mais, buscando uma coisa rápida. Mas aí, no começo, quando a gente começou a assistir os programas, a gente conseguiu alguns atalhos inicialmente para essa compulsão. Conta Então a gente, tudo, porque tem muita gente que tem problema com açúcar aí, né, pois gente? é. Então, assim, no começo, para saciar essa vontade, esse hábito, mau hábito de sempre querer um açúcar à noite,
a gente usou a estratégia de uma paçoquinha zero açúcar, a gente usou uma estratégia de pasta de amendoim zero açúcar, mais saborizada, aquilo foi ajudando a gente a abandonar o açúcar adicionado. E com o tempo a gente foi abandonando também isso. A paçoquinha não tinha necessidade mais daquela paçoquinha à noite. Porque a gente identificava, via que estava, se no fim do dia estava cansado, não ia descontar na comida, ia tomar um banho, ouvir uma música, ia relaxar, procurar relaxar. Então, a gente teve essa evolução foi muito importante, porque o açúcar realmente, para nós dois, né, Paula, era uma coisa muito viciante que estava fazendo a gente ficar inflamado. E para quem vai começá-lo, o paladar muda demais. Então, Demais, assim, demais. com o quê? Acho que menos de um mês, talvez bem menos. Não, eu te falo que com 2 semanas eu não estava sentindo mais necessidade do açúcar. E na verdade, agora que a gente faz aquele início sem o açúcar, até hoje eu continuo sem, porque eu não estou vendo muito sentido naquilo. E meu paladar não está pedindo. E a gente praticamente abandonou coisa Mas industrializada, que é uma coisa que a Júnia coloca muito, é né? importante. Eu gostava muito de Coca Zero, achava um atalho quando eu estava cansada no final do dia. Eu nem lembro a última vez que eu tomei uma Coca Zero, foi antes de janeiro, de dia 20 de janeiro, com certeza. E eu olho para aquilo, eu falo, gente, como que eu estava tomando aquilo? E hoje eu tenho uma versão assim, eu olho e falo, não, meu corpo não precisa disso, ele não fica nutrido com isso, aquilo lhe faz mal. O paladar do Rodrigo, que eu acho que ele deve falar um pouquinho, o paladar dele mudou, que eu olho ele comendo hoje, Lu, eu falo que eu fiquei emocionada, assim. Fala do seu paladar e da caminhada, porque é gostoso a gente ver o processo do outro também, É né? Eu estou muito muito. feliz com o meu, mas olhando, às vezes olho o prato dele e eu falo, gente, eu acho que eu nunca vi ele comendo tanta salada na vida dele. Assim, comer fruta, que é uma coisa assim, ele pega espontaneamente uma Mas, maçã na geladeira, eu falo, assim, é E não é mas inacreditável. que é só isso, né, gente? Mas é uma coisa que ele incluiu que ele não não fazia, que fazia. dá saciedade, que dá prazer, É, né? Você colocar cor no seu prato, é. Não, e cor, ele faz questão cor. de postar os pratos dele, são sempre mais bonitos que o meu, Lu. A gente come a mesma coisa, mas eu falo assim, o povo não deve entender, porque ele arruma o prato bonito. E faz parte, que eu acho que a comida fica mais gostosa. Mas eu vou lá meio de qualquer jeito tirar a foto. A dele eu olho e falo, gente, a gente tá comendo a mesma comida, mas a dele tá bem mais bonita do que a minha. Mas ó, a Paula tá falando do açúcar, a gente abandonou o açúcar, mas a gente tem sobremesa, tá? A gente tem É? sobremesas deliciosas, Conta e aí. dá para fazer coisas assim inacreditáveis. A gente tem uma sobremesa, tem um prestígio, uma receita de prestígio, que é uma coisa assim, minha boca tá enchendo d'água, é deliciosa. Então a gente tem isso tudo, a gente tem liberdade para comer o que a gente quer. Só que a gente aprende a comer coisas deliciosas, e essa questão da comida industrializada, muito processada, quando você vai eliminando isso aos poucos da sua alimentação, outros alimentos começam a fazer muito mais sentido naturalmente, não é nada forçado. Você começa a ver, por exemplo, a rúcula entrou na minha vida de uma forma que eu assim, gente, não tem lógica Uhum. uma coisa tão saborosa ser da natureza, não tiver que colocar nada, já está pronta ali. Então, assim, a maçã geladinha, crocante, ali fácil na geladeira, Você já as fez castanhas. igual eu falo que eu gosto, com iogurte, aquele que é 2 ingredientes daí Isso. também, e amendoim em cima e a maçã gelada? Ai, Ah, Gente, com amendoim eu não fiz ainda não. E eu amo amendoim. Rodrigo, é um Amo. sundae, é um sundae. Nossa, A que sensação é delícia. maravilhosa. E Hum. ainda faz o croque-croque. A gente é tão bitolado com isso, né? Com os alimentos, achando que o prazer está naquele sundae industrializado ali. Tem tanto artifício, né, Ô Rodrigo? Lu, eu estou alimentando bem demais, feliz com o que eu estou comendo, estou muito feliz, não tem sacrifício, não tem sofrimento, não tem fome. Eu estou alimentando bem demais, é comida boa, comida gostosa, fazendo com planejamento, com organização, você come muito bem, de uma forma muito boa.
Eu acho que é interessante falar da organização do final de semana também, Lu, que é uma coisa que a gente às vezes escorrega no final de semana e às vezes a gente escorrega mesmo, né? Teve sábado, domingo, segunda que a balança subiu e tá tudo bem, depois a gente volta, mas a gente tenta mais ou menos se planejar no final de semana para poder, a gente vai comer nosso carboidrato, qual horário, o que que a gente vai comer e o que que vale a pena, porque eu acho que é uma coisa que muda. Às vezes eu vou. Tava até falando com o Rodrigo, às vezes vai num lugar e fala assim, nossa, mas não é tão gostoso assim que tá valendo eu comer, Exato. né? Será que essa comida tá. Porque aí tem que ser bem gostoso mesmo. A gente ficou um pouco mais exigente com essa escolha, né? Engraçado, ontem a nossa filha tá querendo comer pizza e a gente vai planejar. Mas ontem ela falou assim: você já comeu seu carbo restrito hoje? Ela tem 6 anos. A minha ontem abriu a geladeira e falou assim: Olha, mãe, essa casa aqui tá uma negação de carbo restrito. Eu abri essa geladeira Tem aqui nada. e você fica falando para todo mundo que tem que comer carbo restrito. Cadê o carbo restrito aí nessa geladeira? Aí eu falei com ela assim: Uai, minha filha, eu não quero comer arroz. Eu prefiro comer pão de queijo esses dias com o Olha, negócio do papai, né? Toda hora tem um lanche, toda hora vem alguém, toda hora. Que é a forma que as pessoas encontram de demonstrar amor, né? É trazendo comida, manda comida. E eu tô lá na casa da mamãe o tempo inteiro. Então, não falta bolo, pão de queijo, quitute, biscoito de polvilho. Eu falei, minha filha, os carros estão tudo na casa da sua avó. Essa É o semana eu vou deixar. planejamento, né? É o No planejamento, né? domingo, a gente queria comer pão de queijo. A gente não ia pegar um pão de queijo Qualquer. qualquer, o primeiro que aparecesse. A gente já sabia na qual padaria que tem o pão de queijo que a gente gosta. Então a gente foi lá, Onde comprou que aquele é? pão de queijo quentinho, gostoso, comemos com prazer. E não foi um, não. Eu comi 3 pães de queijo pequenos e estava delicioso, com café gostoso. Então, Um assim, pedacinho de queijo junto para dar uma a equilibrada, gente né? valoriza esses momentos muito mais. A gente não deixa de comer coisas gostosas, a gente valoriza mais esses momentos. Nossa, e planejar para ir comer o melhor pão de queijo, depois vocês me falam, que você sabe que Pois é, a gente te minha manda. tara é pão. Eu gosto mais de pão de queijo do que o do Alexandre, né, amor? Você sabe disso, né, amor? E aceita. Porque é a minha paixão. Eu amo, eu adoro sair para fazer tour de pão de queijo, procurar o melhor pão de queijo. Aqui tem pão de queijo, e esse daqui eu gosto, hein? É, esse Tostadinho. daí, Gosto. eu falo que é de catapora, que tem esses pedacinhos de queijo, assim, essas bolotinhas de É queijo, o assim, me... isso é uma Olha, eu vou delícia. contar a verdade. No meu crivo do pão de queijo, não tem nenhum pão de queijo melhor do que o do Verde Mar com um pedaço Ele de é queijo. muito bom. Ele é Depende Verde do muito bom. ponto do outro. Mar, Verde Mar, patrocina o Movimento Change, que a gente gosta de comida. Ô, gente, é tão bom fazer uma live assim, sem frescura, sabe, pessoal que está aí escutando? Sem frescura. Aqui não tem que ter comida especial, gente. Aqui você se prepara para ir lá na padaria, tomar um pingado com pão na chapa, sem culpa. Em Sem culpa. culpa, chega de É, culpa. exatamente. Nossa, chega desse negócio que essa comida não pode porque ela engorda. Nenhuma comida emagrece ou engorda, gente. E você falou da rúcula, Rô. Eu vou ensinar até uma coisa aqui para todo mundo porque ela tem um gosto peculiar, né? É. Ela tem aquele gosto azedinho assim, e eu descobri o prazer da rúcula. Tem um tira-gosto que eu faço para quem hoje é sexta-feira, né? Tem o sextou chegando aí, essa coisa que os meninos estão aqui falando, final de semana é um grande desafio, que você tem que encontrar novos prazeres, além daquele velho e usual, eu mereço, né? É sentar, comer, ir para churrasco, empazinar. Não, aqui você senta, você come, você vai para churrasco, mas você não precisa mais empazinar. Você precisa se planejar para desfrutar do divertir, comer e beber. Um tira-gosto que eu adoro fazer, e vocês que moram em BH, vai ser fácil de encontrar. Tem uma manta de mussarela, lá no Verde Mar tem também, uma manta de mussarela, assim, igual você compra para poder fazer torta, essas coisas. Tem uma de mussarela de De búfalo. Aí eu compro ela. Não, e eu sou ótima na cozinha, né? Super amigável e feliz, sou ótima. Aí eu pego aquilo ali, pego o presunto Parma, Adoro. coloco assim, vou como se fosse uma cama mesmo, junto com rúcula, pego um molhozinho pesto, coloco ali e enrolo, assim, ó. Hum,
Aí você corta ela como se fosse uns rondelezinhos. A Gisele tá aqui falando, amo. Ela já veio aqui em casa para tomar com uma cervejinha, né? Pra estar ali de um tira-gosto gostoso, gente, aqui não tem que ter medo na comida. E eu vi outra pessoa falando, esse prestígio tem no movimento Change? É, Sim. É Desde o delícia, primeiro né? nossa, dia ele delícia. tem. Ele tá, inclusive, naquelas minhas bolotinhas lá de receita no Instagram, tem um E monte de tem, coisa e tem no gostosa. freezer aqui. A gente já fez e já deixou no freezer É já. perfeito, gente. Agora, não é aquela coisa, né? É, hoje tem churrasco, aí eu como até o pão de queijo frio que tá ali, porque eu cheguei ali, fiquei sem comer, para poder comer, até o exagero. Não precisa disso, gente. Para que que você tá indo na festa? Para que que você tá indo no churrasco? É só para comer? Né? O que que será que tem lá? E, poxa, essas mudanças, né, de comportamento, o que que vocês notaram de mudanças que vão além da balança? Por exemplo, sono, energia? Conta aí pra gente. Olha, em relação à energia, eu ficava muito sentado, ou então, quando eu ia descansar, ficava prostrado no sofá. Agora, a minha energia mudou completamente. Eu sinto falta de fazer atividade física. Na realidade, um diferencial que eu fiz, e essa mudança, gente, não é. Ninguém obriga nada a ninguém. Cada um vai buscando e descobrindo o seu caminho. O meu caminho foi abandonar carro para trajetos curtos. Então, isso daí foi uma mudança para mim muito importante. Eu estou caminhando muito mais, dando muito mais passo. O relógio ele fica marcando quantos passos eu dou. Eu estou andando no mínimo 10 quilômetros por dia, 15 mil Uau. passos aproximadamente. Então, essa foi uma mudança muito importante. Fora as caminhadas que eu faço. Tem dia que eu faço caminhada com meu pai, tem dia que eu vou levar o filho ou no inglês ou então no judô e aproveito para fazer uma caminhada. Então, essas mudanças são muito importantes e aí dá muita energia. Eu acordei domingo, mesmo domingo do pão de queijo, eu acordei 7 horas da manhã e fui andar de bicicleta. Eu comprei uma bicicleta e fui andar de bicicleta. Então, assim, todo dia a gente está fazendo atividade, tanto eu quanto a Paula. Eu senti duas diferenças muito grandes. Primeiro, a questão da energia no final do dia. E aí, quando eu fiz a caminhada, né, que a gente faz a caminhada com os quilos que a gente perdeu, aí eu falei, gente, como que eu não podia estar cansada no final do dia carregando 9 quilos? É claro que eu tinha que estar cansada. Como que a gente não consegue olhar para você e falar, é claro que esse peso no final do dia ele vai te cansar. E eu tinha muita crise de enxaqueca, que eu te falei, né? Eu estava beirando pensar em fazer uma profilaxia. E aí eu tive, nesse período, uma crise só que resolveu rapidamente, que antes eu ficava, assim, às vezes uma semana tendo crise. E foi para mim uma diferença muito grande, porque eu estava tendo muita crise e não mudou muito, assim, porque às vezes fala, porque eu estou menos cansada, estou trabalhando menos. Não, mesma coisa, tá igual. Então, é uma mudança do peso, da alimentação. E atividade física, eu sempre fiz muita coisa a pé, diferente do Rodrigo, mas eu não sou aquela pessoa fã de atividade física, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou ter que me matar na academia. Nada. Eu não estou na academia, eu faço 30 minutos de atividade física todos os dias, de segunda a sábado, às vezes o domingo ele vai para a bicicleta e eu vou dormir, e tá tudo bem, porque domingo. Mas eu faço 30 minutos, que eu penso assim, uma hora eu não tenho. Eu tenho 30 minutos. Se eu fizer Maravilha. 30 minutos 6 vezes na semana, eu vou. E eu notei diferença. Porque assim, eu perdi a gordura, mas eu tô vendo alguma coisa assim. Então eu faço 30 minutos, porque eu tenho que ter 30 minutos. Eu posso chegar cansada que eu falo, não. E aí eu penso, se fosse uma hora, talvez eu não faria. Mas como são 30 minutos, eu faço em casa. Eu tenho um aplicativo de atividade física Em que casa! em casa, sem aparelho, sem nada. A única coisa que eu tenho é meu tapetinho de yoga, que eu já te falei, eu faço um dia, eu faço a atividade física, que são exercícios mesmo, que usa o peso do próprio corpo, abdominal e tudo, tem uma sequência. E no outro dia eu faço minha yoga de 30 minutos. Que aí eu penso, hoje tá chato, é exercício, mas agora nem tá chato mais, porque eu tô vendo o meu corpo mais ativo, melhor, com mais energia. E no outro dia eu falo, aí amanhã é minha yoga. Aí eu fico feliz. E sempre sábado é yoga, porque aí eu já penso, o sábado eu vou feliz. Eu acho que é o planejamento mesmo. Olha isso, gente. A Gi tá perguntando qual que é a sua especialização. Eu sou, eu sou pediatra, mas na verdade eu sou gastropediatra.
Eu acho que é interessante até falar assim, eu trabalho num hospital complexo, eu lido com muito paciente com doenças graves, e isso tinha um impacto muito grande no meu final do dia, porque eu chegava em casa super chateada com coisas que são inertes de meninos com doença grave, e aí eu queria comer tudo e mais alguma coisa para tampar esse buraco aí das emoções. Não eram só emoções minhas do dia a dia, mas emoções também do que eu lido, que é um serviço mais pesado, e aí eu estava comendo tudo. E aí eu acho que foi o equilíbrio, assim, eu senti uma mudança muito grande no humor, quando a gente mudou a Mais ou alimentação. menos. Quando a gente mudou. Eu sou muito Melhorou, agitada, eu sou né? igual a Lu, eu sou Melhorou, super né? agitada, ligada no 440, mas foi interessante porque eu notei que mudando a alimentação, que a gente acha que às vezes assim, eu tenho que mudar meu humor para mudar a alimentação. Eu acho que a alimentação também, ela muda o nosso humor, né? Eu li até, compartilhei no grupo uma reportagem falando de como que o alimento ultraprocessado, ele tem um impacto em gerar cansaço, depressão, ansiedade, não tinha nada especificamente disso, não, sabe, Lu? Mas assim, do humor mais. E aí a gente às vezes espera o contrário. Ah, eu vou melhorar meu emocional para melhorar a comida. Eu acho que é um conjunto, mas a comida também eu notei uma melhora do emocional. Ah, eu tenho uma coisa importante para falar, Lu. Conta. Eu tomava remédio para pressão, ainda tomo, mas eu já reduzi a dosagem 2 vezes nesses 2 meses. É impressionante. Eu fui no cardiologista, ele falou assim, ele ficou impressionado com a minha perda de peso. Eu faço tratamento com um cardiologista, faço um acompanhamento, né, com o cardiologista e também com o ortopedista, que eu tô com um probleminha no tornozelo e o ortopedista também ficou impressionado com essa perda de Da peso. tonteira. E aí eu cheguei a ficar até com alguma tonteira. Eu falei, gente, mas eu tô bem alimentado, o que que é essa Será que é a tonteira? dieta? Aí o cardiologista falou, não, é porque a sua dosagem tá errada, sua pressão já baixou, você perdeu peso, você tá fazendo atividade Já baixou física. 2 vezes. Então você tem que. Aí ele falou: você tem que ficar atento, fazer medição da sua pressão, porque a tendência, você seguindo esse programa, é você perder mais peso, continuar fazendo atividade física, vai ter que reduzir novamente o remédio de pressão. Então, isso foi muito importante. Isso foi assim, é um exemplo assim, para mim, muito importante de Isso em como pouco tempo, em né, pouco Lu? Em tempo. pouco tempo. Você pensa de janeiro Pouquíssimo para cá. tempo, gente. São 8 semanas, minha gente. Quanta coisa boa aconteceu na vida desse aqui. Eu perdi a conta aqui, porque eu comecei a anotar, 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 anotar. Falei, meu Deus do céu, quantos pontos que a gente para e passa desapercebido, né? Porque são detalhes ali. Uma simples melhora de enfrentar uma realidade que é a sua E eu profissão. Não é fácil acho que é isso, uma não. coisa também interessante para quem tem filho, né, Lu? Eu pediatra, sempre tive cuidado com a alimentação da criança. Mas aqui ainda mudou mais ainda a alimentação da casa. Então eu acho que assim, os filhos nossos não têm problema com peso. Eles fazem atividade física, são super ativos, mas você começa a eliminar várias coisas, que mesmo que seja aquela exceção, que aqui não, que tinha exceção do final de semana, você pensa assim, nossa, mas essa exceção também não vale a pena. Sei lá, eu preferia você fazer um bolo de chocolate, mesmo que use açúcar e tudo, do que comprar um biscoito, qualquer outra coisa, porque isso não cabe mais na nossa despensa. O Rodrigo outro dia mostrou uma foto, ele devia ter te mandado, Lu, que eu acho que até vale a pena, que ele falou assim, olha o nosso carrinho de supermercado. Ele tirou uma foto. Falou, olha o que que tem aqui, como que mudou o carrinho de supermercado. Ele tirou uma foto que ele ficou tão impressionado com o carrinho de supermercado, ele falou, olha que doideira. Naturalmente, sem ninguém escolher pra gente o Não. que a gente tem que comprar. A gente mesmo fazendo escolhas, a gente mesmo fazendo escolhas E a gente nossas. acaba Ah, economizando, minha Ah, gente. demais. 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 A mulher do Demais. Guilherme está aqui nessa live. O Guilherme, ele emagreceu 54 quilos no Nossa. movimento, gente. E ele, logo no princípio, ele deu um depoimento que ele comprou uma bicicleta para ele com dinheiro É, que igual eu. Ah, estava com a economia. confortável ali, né? Imagino que sim, que eu já paguei essa bicicleta que eu comprei em janeiro já. Com economia, não tem dúvida. E o artigo que a Paula falou, que saiu na Folha essa semana, fala que é o seguinte: esses alimentos industrializados, eles põem, realçam sabor, essas coisas, para você justamente ficar viciado, para É. você ficar comprando sem parar. Então, a gente estava nesse vício, né?
além do açúcar, desses alimentos que são fáceis e industrializados, e agora a gente sem ninguém impor, a gente escolheu. E a gente estava, eu acho que a gente entra num processo que a gente não percebe exatamente o que a gente está fazendo com a gente. E aí eu acho que foi muito interessante a caminhada, o Rodrigo fez a dele, eu fiz a minha. E aí eu falei, gente, no final eu Explica a cheguei, caminhada. a caminhada, a gente faz a caminhada com os quilos que a gente perdeu, né? Então a gente pôs na mochila, o Rodrigo quase que arrebentou a mochila de tanto peso. O Rodrigo andou muito, porque ele ficou bastante pensativo sobre isso, mas eu falei, eu cheguei em casa, porque eu só pensava, eu falei, gente, como que eu fiz isso comigo? Que foi uma coisa assim, que É foi muito impactante. Eu inacreditável. falei, gente, como que eu estava num processo que eu cheguei a acumular esse peso e eu não estava percebendo o que eu estava fazendo Isso. comigo, né? Assim, é uma coisa assim de você olhar para você e eu tô falando isso não é com tristeza, eu acho que foi um momento, cada um tem seu momento de entrar nesse Aprendizado, processo, né? É é o isso aí. aprendizado, mas é uma coisa que eu não quero voltar nunca para ela. E aí, às vezes, quando eu olho, isso ajuda, porque às vezes você vai olhar uma comida. Ontem mesmo eu fui num jantar e eu falei com o Rodrigo assim: eu não quis comer nada, porque eu achei que nada estava valendo a pena. Era assim, não achei nada que estava assim, muito delicioso para eu falar assim, nossa, meu processo, você olha diferente para a comida, porque você está tão feliz. E aí você pode bater papo, você pode fazer outras coisas. A gente foi no carnaval, né? Eu acho que tem que contar para a Lu Nossa. isso. Nós fomos em blocos de Porque carnaval. isso faz parte, isso é importante. Isso é É A você vida gente cuidar, passou o é você cuidar do carnaval. seu emocional. Isso, a gente foi porque a gente ama carnaval. também. A gente foi pro Fomos para carnaval, bloquinho, Inclusive, nos pulamos. encontramos em um encontramos um deles. É, bloquinho, sim. e isso não mudou assim, né? Pelo contrário, fomos com energia, voltamos com energia, mas respeitando assim as escolhas mesmo. Chegamos, almoçamos, que às vezes você fica. Não, eu 2 dias eu bebi no Ele bebeu, bloquinho. Assim, pelo amor. claro que eu não entornei, óbvio que não, mas tomei meu drinkzinho ali, esses drinkzinhos que tem aqui. Claro! E foi ótimo, aproveitamos até, nos divertimos. Apesar de que agora também a gente vai para show, a gente Isso. vai para tudo quanto é lugar e não necessariamente tem que beber para isso, óbvio que não. Mas o cuidado emocional é muito importante. É, mudou muito isso, essa questão da diversão, que a gente sempre associa comida. Semana Isso. passada a gente foi num show, e depois do show a gente pensou assim, ah, vamos jantar, não estava com vontade, assim, o show tinha sido maravilhoso, a gente tinha se divertido até. A gente não sentiu necessidade de associar isso a uma comida, É, não teve exato. essa necessidade. A gente estava tão feliz, tão alegre, que a gente falou, ah, vamos para casa. Ai, É, gente, é muito bom escutar isso tudo. Eu espero que o coração de todo mundo que esteja aqui, independente se já for power changer ou não, reforce, né, o divertir, comer e beber. E eu não podia deixar de falar com vocês do GPS, gente. Ninguém ah, aqui fez dieta, ninguém aqui passou vontade, mas todo mundo foi no plano, né, na direção. Não é no escuro. Ai, mas não tem cardápio nesse movimento change? Ai, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Aqui ninguém fica no escuro. Aqui a gente tem um guia permanente da e saúde. a gente A, preencheu a, praticamente todos os dias. Acho a que foi só um dia que a gente ativação. esqueceu, né? Eu não esqueci, Eu não. acho que ontem eu vacilei e esqueci, mas hoje eu fiquei bravíssima. Nesse tempo todo a gente faz todos os Ai, dias. aí É um ele aplicativo. expirou? Hã? Ele expirou, ele Não, tá lá. não, Porque... eu que vacilei. Eu achei que eu tivesse feito e não. Não, Foi mas uma. aí. Mas hoje você consegue preencher de ontem ou foi de anteontem? Foi o diante de ontem. Foi um só, mas um É, em. não, Não, deixa o não, 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 resto. não. Você preencheu. Você É. preencheu. Ah, foi mesmo. Eu preenchi, mas eu errei o peso. Mas tudo bem. O importante era a Tá informação. Mas tudo eu tô falando certo. assim, Vamos falar porque. dele. Se vocês acham que esse GPS está fazendo É um diferença nessa aplicativo, para quem jornada. não conhece, é um aplicativo que tem as informações. E ele vai evoluindo, de acordo com a sua Isso. graduação, ele vai evoluindo. No começo é bem básico. Aliás, é simples, é uma coisa que você preenche até hoje com 2 minutos no máximo. Você reflete se você, no dia anterior, você bebeu álcool, você pesou o alimento, você se planejou. Bebeu água, que é uma coisa. Bebeu água, que é uma coisa muito importante. Então, assim, é um aplicativo muito simples de preencher, que você preenche todo dia ao acordar, você pesa, coloca lá seu peso, coloca se você está emocionalmente 7, 8, muito feliz ou triste, o que quer que seja. Você vai preenchendo isso
E com o tempo você vai refletindo sobre como foi seu dia anterior. Você vai refletindo para você repetir, para criar um hábito disso, das suas virtudes, repetir as coisas boas que você fez e também identificar, opa, eu vacilei nisso daqui, isso daqui. Então, assim, é um aplicativo muito bom. É nosso companheiro, a gente acorda e já olha para ele. E aí ele Tá falando pergunta, bem. já preencheu? E aí, É. você preencheu? Né, às vezes eu tô na cozinha, começando a preparar o café da manhã. Já preencheu? Aí eu, ai meu Deus, já preencheu não. Aí ajuda também, né? Mas é muito bom porque realmente a gente consegue enxergar que não é só comida, né? Que a comida é água, é atividade física, é o sentimento, né? Como que a gente lidou com aquele sentimento. Se a gente está vendo os conteúdos, porque eu acho que é sempre importante, a gente tentou seguir, assim, e não demanda muito tempo. Às vezes eu perco muita coisa na segunda, aí eu vou, assisto no outro dia, eu tô fazendo comida, eu tô com meu fonezinho escutando, e não tem problema, você pega, e a gente consome às vezes tanto material que não tem nada a ver na internet, e tanto tempo que a gente fala, não tenho tempo para assistir esse material. Será que não tem mesmo? Às vezes É pra gente, né? Dá o eu tempo tô pra indo gente. trabalhar andando e eu tô escutando, né? Quer dizer, eu não tenho esse tempo. Ô Lu, então é o seguinte, a gente está feliz demais da conta, muito animado com o Muito programa. A agradecida. gente não tá, a gente está no começo da caminhada, ou chegando na metade da caminhada, no meu caso, mas tem muito ainda, porque depois eu tenho que a manutenção, e isso é É importante também. uma Então parte. é uma maratona, mas a gente está muito feliz, entusiasmado, a gente incentiva todo mundo a fazer, vale muito a pena. Eu acho que vocês formam uma equipe muito completa, É, né? Que a Luciana com essa luz, com essa experiência que eu falei de uma pessoa que teve essa dificuldade, né? O Alexandre jogando as verdades, a Júnia com muito conhecimento e o suporte também, que eu acho que é uma coisa que é totalmente diferente de outros programas de emagrecimento, que às vezes a gente tem uma dúvida pontual, ou a gente tira lá no grupo do WhatsApp, mas às vezes é uma coisa que é íntima sua. E eu tenho uma Isso. experiência muito, muito feliz com o suporte. Eu mando minhas dúvidas, o pessoal responde, me dá dicas de como eu posso melhorar ou então resolver uma questão específica minha. Aí eu dou feedback também, que eu acho que é interessante essa troca. Olha, funcionou, foi legal, deu certo, né? Não fiquei com fome, venci esse desafio e responde super rápido. A gente não tem isso em nenhum outro programa, é. que é esse suporte aí que vocês respondem muito rápido. Eu fico Então, muito bom. impressionada. Então, funciona muito Se você bem. abraçar o É programa, não tem isso. como dar É o errado. principal que a gente tem para falar. Funciona muito bem. Vocês estão de parabéns. É sensacional esse Oh, programa. A tá equipe é certo. sensacional. A gente está feliz pra caramba e a gente está aqui principalmente para falar isso para o mundo todo aí, para quem está assistindo. A gente Funciona. adora o MC, o Movimento Change. Funcionou muito bem pra gente, então a gente estimula, incentiva todo mundo a entrar. É só por isso. Ai, Porque meu funciona e é Deus, verdadeiro. como é que a gente fica com essas verdades, né? Porque é muito bom mesmo quando a gente sente isso, poder passar para frente, pôr para fora. Aqui a gente não pagou eles não, viu, gente? Não, Para eles. exatamente. Aqui a gente recebeu, foi com a gente mesmo. Aqui a gente recebeu, foi na nossa saúde, no nosso cuidado, aprendendo a gente a se cuidar. E a gente tem que passar isso para todo mundo, para quem. Poxa, as pessoas têm que cuidar da saúde, as pessoas têm que cuidar delas É mesmas. isso Então, aí. assim, então a gente está aqui é para isso, é para falar de Conta verdade. agora para todo mundo esse emagrecimento verdadeiro que todo mundo acha que é conta da carochinha. Será que ele existe mesmo? Conta aí, Paulinha, e conta aí, Rô, o que que ele significa para vocês hoje? Ah, significa muita mudança de vida. Significa muita mudança de vida, de organização geral, não é só perda de peso. A gente consegue organizar melhor a nossa vida. A gente aprendeu a planejar e organizar melhor a nossa vida, organizar melhor, identificar questões emocionais e evitando certas coisas. E então, assim, a gente tá mais feliz. A gente está mais feliz. Eu acho que a saúde é saúde naquele conceito de saúde, de bem-estar físico e emocional. E eu falei com você ontem, mandei mensagem falando que para mim é assim, é um autoconhecimento e um autocuidado. E não tenho medo de ter esse autocuidado, porque eu acho que
que a vida cobra, né, a gente não olhar para a gente mesmo, e eu acho que para mim foi muito esse autocuidado. Eu falo pessoalmente assim, que eu cuido muito das pessoas, e às vezes estava faltando esse cuidado comigo. E eu acho que esse movimento Change veio para assim, para nesse momento eu olhar para mim, e esse autocuidado, ele reflete no cuidado com seu marido, no cuidado com seus filhos, no cuidado seu profissional, não é o seu cuidado para a vida. Quando você está se cuidando bem, você cuida melhor dos outros também. Basta ter organização. Basta Eu, ter planejamento e organização e principalmente o movimento ele proporcionou a gente ver as nossas qualidades, as nossas fortalezas. Então, isso tudo mudou a nossa mudou vida. a nossa vida. Eu acho que o nome é muito pertinente. Então, é por isso que a gente está aqui. E A a gente não gente. ganhou nada, 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 nada. A gente está aqui, a gente pagou o programa normalmente, como todo mundo paga, tem que pagar. Mas a gente está aqui participando dessa live por gratidão. É por gratidão. Eu mesmo, Lu, não tenho nem rede social. Eu falei com o Rodrigo ontem, eu falei com ele, pra que eu me meti nisso? Aí ele falou, porque eu sou professora também. Ele falou, você fala bem? Eu falei, não, mas assim, falar de mim, mas é porque eu acho que a gente quis contagiar, a gente foi contagiado por essa alegria, por esse movimento, e a gente. Eu falei, não, eu acho que foi muito bacana o nosso processo, é motivo de inspirar outras pessoas e também de agradecer vocês, né? É isso aí. Ave Maria, segura o coração. Olha aí a Nutri das Galáxias assistindo a live. Já foi tão falada Oi, aqui, Ju. Júnia! Tão Um falada beijo. aqui. Obrigado, Júnia, também. Muito Nossa, obrigado. a Eu Júnia só é o que eu estava tenho que, buscando aí, poxa, de uma pessoa, né? agradecer a essa transparência poxa, é autenticidade mesmo, que delícia, né? Poder ser a gente, poder dividir um processo que agregou na vida de vocês. Eu fico muito honrada e lisonjeada de ter passado por tudo isso e trazer uma coisa tão legal para as pessoas, né? Que aproveitam a oportunidade e fazem acontecer como vocês fizeram. Então, um beijo dobrado, né? Um abraço muito apertado, doida para encontrar vocês aí, a gente poder celebrar esse momento juntos, porque merece ampliar, né? É, Amplificar é as verdade. nossas conquistas e fortalecer, porque não acabou. Né? Não Não, acabou, não Não, é acabou. simplesmente isso, virou as costas e tudo, é aí que Não. começa E a essa gente não quer que prática acabe, né? diária. não, a gente não quer que acabe, a gente quer continuar com você. E lá vamos nós. Vambora, Muito Ju. Fase obrigada pelo 2 tempo de agora. vocês, gente. Uma médica e um advogado aqui, misericórdia, cheio de coisa para fazer, com menino, com tudo para fazer. Vai lá fazer as coisas de vocês. Muito obrigada.